Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quero ler no livro de Salmos, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Também quero ler no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17, no versículo 1. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém. Queridos irmãos, nós lemos uma palavra muito interessante nesta noite, cujo Espírito Santo me incomodara muito. Quando nós começamos a ler a palavra do nosso Deus, no livro de Salmos, capítulo 1, que fala os 3 versículos: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos irmãos, esta palavra veio para o povo de Deus, onde muitos crentes, infelizmente, estão se assentando em rodas de escarnecedores para zombar de A, zombar de B, mas o Senhor falara ao meu coração que há muitos crentes que se julgam homens de Deus, mulheres de Deus, estão se reunindo entre amigos, entre pessoas, para zombar de pessoas dentro da igreja, de homens, de mulheres, para ficar rindo o jeito que Deus toma ele em mistério, para ficar zombando do jeito que ele louva a Deus. Porventura Deus não está contemplando tudo embaixo do céu? Mas o interessante é que todo mundo bate no peito e diz: eu sou mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Mas as atitudes não estão de acordo com a palavra do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes, quando nós vemos
Alguns homens e mulheres de Deus que se isolam de alguns grupinhos, que às vezes não gosta de ficar presente em rodinhas de obreiros, rodinhas de irmãos. Não é porque ele quer ser mais santo do que o irmão ou do que a irmã, ou porque ele é uma pessoa calada ou que está com algum problema. Nós vemos que quando de fato é um homem de Deus, o compromisso dele ou dela é de adorar o Senhor independente da circunstância, independente se lhe dão um microfone ou não, independente se ele tem oportunidade ou não. O homem de Deus é conhecido pelas suas ações e pelas suas atitudes. Quando nós vemos esses 3 versículos, no versículo 3, que diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós podemos ver que alguns homens e mulheres de Deus acabam sendo perseguidos. Pessoas se juntam para tentar caluniarem. O inferno se levanta para tentar destruir e acaba encontrando pessoas no meio do povo de Deus que têm prestado seus ouvidos a Satanás para fermentar contra A, contra B, para ver a queda, para ver se ele vai para bem longe, porque por onde ele tem passado tem feito a diferença, casas têm sido consertadas, lares têm sido reestruturados, vidas têm sido salvas, melhor dizendo, na presença do Senhor. Quando nós lemos este Salmo primeiro, ele fala também sobre os frutos, homens e mulheres que dão frutos no seu tempo determinado. E quantas vezes que pessoas, que irmãos, que irmãs se intitulam homens de Deus, porém as suas árvores não geram fruto. São árvores estéreis, pessoas que não ganham alma para Jesus, pessoas que não dão testemunho que são representantes do reino do céu aqui na terra. Quantas vezes nós vemos pessoas dando mau testemunho nas redes sociais, pessoas ostentando, pessoas enganando irmãos que às vezes sem conhecimento, sem ter uma intimidade com Deus, acaba acreditando em algumas pessoas que se dizem homens de Deus apenas para tirar tudo aquilo que o tem. Queridos irmãos, precisamos ser diferentes e fazer a diferença através do Espírito Santo. Nós lemos aqui 3 versículos no livro de Salmo, e nós lemos aqui também em Reis, aleluia, glória a Deus, mais 4 versículos que narra a história de um homem chamado Elias. Elias não tinha muitos amigos. Elias não vivia em muitas rodas, jogando conversa fiada. Elias era um homem, queridos irmãos, que ele tinha compromisso com o céu. Ele buscava em oração, muitas vezes ele não fazia alarde, mas ele se retirava para orar. E quando Elias se retirava para orar, ele falava com Deus, mas ele também queria escutar a voz do Senhor. Elias era perseverante na oração. Elias tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando alguém
olhava ao longe e observava Elias, logo dizia: ali está o homem de Deus. Aquele homem, Elias, é um homem de Deus. E muitas vezes tentaram caluniar, tentaram perseguir, tentaram fazer com que ele fosse à força só porque um homem na autoridade de rei estava ordenando: manda trazer Elias. Elias tem que vir aqui, é eu que estou mandando ele. Vai lá, intimida ele. Vai lá, mostra o meu poderio sobre ele. Mostra que quem manda sou eu, não é ele. E a Bíblia diz que Elias, orando no monte, certamente olhou para o céu e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Quando também Elias, vendo a humildade de um homem que não queria perecer, quando Elias também escutou um homem que estava com medo da morte, ele falou: te peço, Elias, poupe a minha vida e dos meus 50. A Bíblia diz que Elias, por ter intimidade com Deus, Deus sussurrou para ele: Elias, pode ir, vai-te em paz, vai com ele. E Elias foi porque também ouvira a voz do Senhor, que Deus também, quando vê um homem com o coração quebrantado, o Senhor lhe poupe a vida. Queridos irmãos, nós fomos chamados para abençoar, mas também fomos chamados no nome de Jesus para guerrear. Nós fomos chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Também fomos chamados para sarar as feridas pela palavra de Deus. Púlpito não é lugar de se atacar, irmão. Não é lugar para ofender a irmã. Púlpito é lugar de abrirmos a palavra de Deus e ensinar a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É lógico que quando nós vemos pessoas que o Senhor está vendo que o rumo da direção dela está perecendo, o pastor, o anjo da igreja, a pastora que está tomando conta do rebanho, ele tem que usar o cajado para trazer a ovelha para perto de si e com o mesmo cajado espantar os lobos que estão tentando destruir a vida da ovelha. Queridos irmãos, que possamos despertar na presença do Senhor, que possamos acordar, queridos irmãos, porque muitas vezes pensamos que estamos agindo certo, muitas vezes somos convencidos por nós mesmos que está tudo bem espiritualmente e muitas vezes só porque oramos por alguém e Deus, pela sua misericórdia, tem curado, tem salvado, nós pensamos: não, eu sou um homem de Deus, o Senhor tem me usado para salvar vidas. Quero lembrar a todos os ouvintes que os dons e profecias foram dadas pelo Senhor sem arrependimento. E o nosso Deus não quer que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Não é porque estamos sendo usados que está tudo bem. Nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque Jesus está vindo buscar o seu povo. Olha para Israel. Quando nós olhamos para Israel, na época de Elias, existia muitos homens de Deus, existia muitas mulheres do Senhor, existia pessoas que criam na palavra de Deus e Jesus como Filho unigênito de nosso Deus. E a Bíblia diz
que alguns profetas que estavam sendo perseguidos por Jezabel foram escondidos de 50 em 50 nas cavernas e foram alimentados como pão. Bem certo é que Elias teve um momento que ele não estava aguentando tanta perseguição. Ele fugiu: Senhor, só eu restei dos teus profetas. E o Senhor disse: não, eu tenho guardado mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Queridos irmãos, você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho nesta peleja. Você não é o único que está enfrentando o momento ministerial. Você não é a única que está sendo perseguida ou que não tem nenhuma oportunidade. Mas Deus está contemplando tudo. O nosso papel é levantar a cabeça e falar: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade. Quando Elias pensou que estava tudo bem na sua vida, Deus falou: Elias, eu tenho mais uma missão para fazer na tua vida. Vai, unge um rei, unge 2 reis e também unge Eliseu como teu sucessor. Quando ele foi ungir o primeiro rei, estava tudo certo. Quando ele ungiu o segundo rei, também estava tudo certo. Quando ele olha para Eliseu lá no campo e Deus fala: ele será o teu sucessor, consagra ele em teu lugar. É um momento difícil, um momento que nós temos que partir para uma missão além daquilo que nós imaginamos. Queridos irmãos, todos nós temos um tempo determinado em qualquer lugar. Eu não sei há quanto tempo que você está pastoreando. Eu não sei há quanto tempo que você é regente de algum grupo ou de uma mocidade. Eu não sei quanto tempo você está na frente de algum trabalho. Mas tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Queridos irmãos, se você está para ser trocado de algum trabalho, não fique triste e chateado, porque para Deus entregar algo na tua mão, você tem que estar livre deste trabalho para poder assumir algo novo e maior. Elias, tão somente, ele obedeceu à voz do Senhor, e quando ele consagrou Eliseu, Eliseu falou assim: eu quero andar junto contigo. E quando chegou o tempo de Elias tomar a sua bênção, de receber aquilo que o Senhor tinha maior ainda na sua vida, a Bíblia diz que ele falou: o que tu queres, Eliseu? Eu quero da porção dobrada do Espírito que há sobre ti. Todavia, se hoje foi o dia em que você entregou a igreja e está pensando: Senhor, será que eu vou pastorear outra igreja? Ou será que eu vou assumir mais algum trabalho além do grupo que eu estava? Abençoe o teu sucessor. Expõe as mãos sobre ele e diga: que Deus seja na tua vida, que o seu ministério seja próspero, que você possa ganhar almas para Cristo. Eu não sei quem está me escutando nesta noite, mas Deus está falando contigo. Você que está com o coração triste porque o pastor te trocou, porque a missionária te trocou, ei, fique em paz, que Deus está no comando de tudo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Se Deus ainda tem algo para fazer na sua vida, não tenha medo, porque Deus tem os seus meios de agir e trabalhar. Mas também há aquelas árvores, há também aquelas pessoas que já não dão mais frutos ao Senhor e precisam ser arrancadas para que não contamine todo o plantio. Queridos irmãos, se você não está dando fruto, cuidado, porque a Bíblia diz que o machado está próximo na raiz. Se você não tem dado fruto, peça para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre a sua vida e derrame graça sobre você e derrame a unção que lhe falte para que você possa dar frutos dignos de arrependimento, porque a Bíblia diz que uma certa vez o Senhor chegou numa árvore procurando um fruto e não encontrou.
e o Senhor, aleluia, mandou arrancar aquela árvore. E uma outra vez, aleluia, diz a Bíblia que o Senhor procurou fruto em outra árvore, e de repente o lavrador disse: Senhor, me dá mais uma oportunidade, eu vou regá-la, eu vou cuidar dela, e se no próximo ano que o Senhor vier, ela não tiver fruto, aí o Senhor pode lançá-la no fogo, possa cortar e lançá-la no fogo, aí não tem problema, porque ela já teve a sua oportunidade. Queridos irmãos, procura vir ter com o Senhor depressa. Procure dar frutos diante do Senhor. Procura ser uma árvore frutífera. Procura ter vida com Deus. Procura escutar a voz do Senhor. E a sua vida florescerá diante da presença do Senhor. Jesus deixou relatado em sua palavra: como é que apresentarei perante o Senhor? Porventura será com as mãos vazias? Eu e você temos que ter algo para apresentar ao Senhor. Por isso diz a Bíblia, aleluia: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus te abençoe, que você seja próspero espiritualmente, materialmente também. Mas cuidai-vos, pois, de ter uma vida com Deus. Seja próspero também, rico espiritualmente. Não adianta ter uma vida material abundante, uma vida material fracassada. Mas nós temos que ter uma vida com Deus abundante, para que quando Jesus vier buscar o seu povo, podemos estar com Ele nos céus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a sua entrada e a sua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, quero orar por estes irmãos que estão escutando esta palavra. Que o Senhor possa falar com eles profundamente através do Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha tocar em corações, que pessoas possam ouvir a palavra da verdade, a palavra que liberta. Jesus, ressuscita ministério, ressuscita chamadas, venha dar oportunidade para estes irmãos crescer na graça do Senhor e no conhecimento da Tua palavra, os envolva com Teu Espírito Santo e os abençoe no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus.